Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai agora diretamente para o Rio Grande do Sul conversar com o Juliano Lambrecht, que é produtor rural em Ijuí. Vamos entender um pouquinho como é que está a situação do trigo por lá. Seja muito bem-vindo, Juliano. Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Juliano. Me diga uma coisa, como é que está o desenvolvimento do trigo por aí em Ijuí? Você comentou um pouquinho antes da gente entrar ao vivo que tem gente ainda plantando trigo, é isso? Milho agora iniciou o plantio Ah, do milho, milho. perdão. Isso, comenta um pouquinho pra gente então a respeito disso, o desenvolvimento do trigo e esse plantio do milho então que foi realizado agora. O trigo está no desenvolvimento. No começo ele sofreu bastante com excesso de chuva e daí deu uma diminuição. Quando começou a diminuir a chuva, ele desenvolveu bem agora. Tá bonita as lavouras, só que nós temos agora num ponto bem crítico. Boa parte já está com a espiga fora, outra está para sair e tem uma previsão muito forte de frio agora para dia 16 de setembro. Daí temos meio preocupado. E Juliano, essa previsão de frio que vem para o dia 16 de setembro, eu vou pedir para o Renan colocar para a gente aqui na tela um mapinha que você nos mandou, justamente com esse recorte, né, com dessa Sim. previsão de frio. Qual que é a intensidade, qual que é o nível de preocupação que a gente tem? E isso eu queria embutir a pergunta com você, quais são as fases que o trigo vai estar quando vier, quando está prevista essa previsão lá pelo dia 16? A boa parte dele, a maioria, vai estar já com a espiga praticamente fora, né? Total. Então, ele acaba matando, né? Se está na flor, ou se tiver formando grão, ele xoxa, né? Não dá nada. E o que tiver na espiga, assim, para sair, ele pode estrangular a cana dele para baixo ali, ele não passa seiva, né? Daí você termina, dá um grãozinho xoxo e acaba morrendo. Uhum, certo. E Juliano, pensando nessa questão do frio, já teve algum outro episódio durante esse ciclo do trigo agora, de frio, que teve alguma perda, que teve algum prejuízo nesse ciclo? Agora já faz uns 10 dias por aí, deu uma geada forte, uns 3 dias seguidos assim, mas era poucas lavouras assim que estavam com a espiga fora. Esses deu uma judiada também. Mas no geral, assim, o forte mesmo é agora para frente aí. Se vier a geada, dá um prejuízo grande. Certo. Eu vou pedir para o Renan, ele colocou agora há pouquinho o mapa, eu vou pedir para ele colocar agora para a gente ver em detalhes, então, e para o Juliano explicar para a gente. Juliano, essa mancha mais rosa que a gente vê aqui, então, bem pegando essa parte do estado do Rio Grande do Sul, é essa parte que está aí mostrando essa previsão de frio intenso para o dia 16, certo? Isso é, o quanto mais forte ali, o vermelho, que tem o mais escuro ali, é onde que vai ser o frio mais forte, é a projeção, né? Uhum. E daí, quando vai saindo para os lados ali, vai pegar o estado inteiro, né? Um frio meio forte. E Ju- Tomara que mude essa previsão. Tinha uma previsão agora para final de setembro, essa já está meio descartada. E nós temos na torcida que também deu errado essa previsão aí e não vem esse frio nessa época. E, Juliano, também outra coisa que eu queria te perguntar a respeito do clima. Em alguns grupos que eu faço parte no WhatsApp que falam sobre clima e também segmentados, né, por estado, um que tem a respeito do Rio Grande do Sul, a gente já tem comentários a respeito de alguns volumes pequenos de chuvas em alguns municípios. Como é que está a situação aí em Ijuí? Já está começando a chover ainda que pouquinho por aí? E como é que essa chuva, se ela estiver chegando, como que ela está impactando tanto para o trigo quanto para o milho que acabou de ser plantado? Ontem veio uma chuva bastante descarga elétrica, passou a tarde, daí de noite deu uma chuvinha, chegou a 20 milímetros. Uhum. Tava no ponto de chover, assim. O trigo também já estava precisando de uma chuva, mas. E o milho também, para estabelecer bem a lavoura, foi bem boa essa chuva agora. E outra pergunta que eu te faço, Juliano, ainda falando sobre o trigo, você comentou que houve uma diminuição bastante drástica na área plantada de trigo, né? Porque no ano passado o produtor gaúcho teve uma decepção bem grande, né, em relação à rentabilidade do trigo. Esse ano, quantos por cento de área que diminuiu? A gente estima aí na faixa de uns 40%, foi bastante. O pessoal investiu
em canola mais, e muitos deixaram também as áreas sem plantio nenhum. E aí, se já teve essa diminuição da área, né, o pouco que foi investido no plantio do trigo, se vier de fato esse frio, o prejuízo pode desanimar ainda mais os produtores para o próximo ciclo? Ah, com certeza, né? A gente vem aí de 2 anos seguidos, agora esse último até deu uma safra melhor, mas de trigo da safra passada foi ruim, né? Então o pessoal tá, no geral, tá descapitalizado, né? Se vier essa geada agora, é drástico daí, ó. E para o milho agora, quais são as expectativas para esse milho verão que acabou de ser plantado? Foi a área cheia do que já era planejado? Quais são as expectativas em relação à produtividade, rentabilidade? A esperança a gente planta para colher bem, né? Então, a gente plantou uma área agora, daí daqui uns dias vamos plantar mais uma. Nós plantemos só para trato animal, milho, para silagem. A Uhum. gente optou por fazer uma safra só e depois plantar a segunda safra de soja daí, porque o milho safrinha está muito complicado de manejo de praga e doença está muito forte. Tá certo. Juliano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos torcer para que esse frio não se confirme ou que passe aí sem intensidade para que não prejudique o trigo para os produtores aí do Rio Grande do Sul. Com certeza. Tá, então estivemos com o Juliano Lambreste, que é produtor rural de Ijuí, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações a respeito das lavouras de trigo por lá, que estão a pleno desenvolvimento aí em fase de espigamento, de granação ou soltando os cachos, mas há uma preocupação em relação a uma previsão de frio intenso que pode chegar por lá no dia 16 de setembro. A expectativa dos produtores, né, a torcida é para que esse frio não se confirme, mas se vier, pode ser que venha com uma intensidade que traga prejuízos para esse trigo que já tem uma área, já teve uma área diminuída do plantio, cerca de 40% a menos na comparação com o ano passado, já que no ano anterior, então, houve uma decepção muito grande por parte dos produtores em relação à rentabilidade com a cultura. Então, esse ano a área já foi 40% menor, agora há, portanto, essa preocupação com o frio, sendo que nesse momento o trigo está com um bom desenvolvimento. E também agora, nesse momento, os produtores terminaram de plantar o milho. Ontem teve uma chuva de cerca de 20 milímetros, algo que veio a calhar para o trigo, que estava já precisando de chuva, e também para o milho, para ajudar então nessa germinação. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.